Bom, pessoal, boa noite. Vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Beleza, obrigado, gente. A internet hoje não está muito das melhores, mas eu acho que dá pra... Tá dando uma travada, mas eu acho que tá legal. Bom, pessoal, então hoje a gente continua a nossa aula de farmacologia, né? Nós começamos a ver a questão na aula passada sobre a questão das drogas, né? E antes de começar a aula, basicamente, eu queria deixar aí um anúncio, na verdade, que eu vi hoje, eu não me recordo agora, no perfil de alguém, tá? Que tem na verdade, uma clínica veterinária, né? Que está atrás, selecionando auxiliares de veterinário, né? Eu não vi, tá? Confesso que eu tentei buscar, foi da Juliana, é isso aí, César, exatamente, tá? Então, pessoal, tentem ver aí se vocês conseguem, tá? Isso, é uma clínica, na verdade, de diagnóstico por imagem, né? Supervet. Então, tá aí, né? A oportunidade de vocês procurarem se colocar no mercado, né? Então eu acho que é interessante vocês tentarem, né? Eu sempre costumo dizer aos estagiários, as pessoas que vão procurar, o não você já tem, né? O que vier é lucro, né? Então é legal procurar, né? Bater na porta, entregar um currículo, deixar um currículo pronto, pessoal, é muito importante, tá? Faça um currículo pronto. Ah, mas eu não concluí o curso técnico ainda, mas tudo bem, você está estudando, você pode botar no seu currículo cursando técnico em veterinária, tá? O Franklin é excelente para ajudar nessa questão aí de fazer o currículo, de elaborar um currículo com destreza, com o que precisa colocar realmente, o que não é necessário colocar, o que é importante. Então tá aí a oportunidade aí de todo mundo aí, para quem não viu no perfil da professora Juliana, ela colocou, eu achei bem interessante divulgar isso aí para vocês, tá bom? Então, correr atrás é importante aí, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá começar a nossa aula de hoje, então. Bom, pessoal, vamos lá. O que nós vimos aí na última aula? Paramos nesse slide aí especificamente, né? O que fala desse slide? Né? O que fala desse slide especificamente? Né? Esse slide aí, ele mostra justamente a questão de uma droga ideal. Né? O que seria uma droga ideal? O que seria um medicamento que seria perfeito? Tudo que a gente procura no medicamento é basicamente isso aí, tá? Que basicamente é uma droga que seja efetiva, segura, seletiva, que seja reversível, né? Ou seja, ela começa a fazer efeito, fez efeito forte demais, ou deu algum efeito colateral, ou teve alguma coisa fora do desejável, eu consigo revertê-la. Eu consigo, através de droga, através de medicações, fazer com que ela pare de funcionar, né? Ser fácil de administrar. Demos o exemplo na aula passada, e não adianta ser tudo perfeito, e chegar lá tem que dar 10 comprimidos para o animal de manhã e 10 comprimidos para o animal à tarde. Não é fácil de administrar, né? Ou você vai fazer um medicamento injetável, e esse medicamento injetável é extremamente dolorido. O animal não consegue andar depois da dor que ele vai sentir naquele local, né? Alguém aqui já tomou penicilina? Já tomou Bezetacil? Já tomaram ou não? Alguém se recorda? Costumo dizer que quem tomou nunca mais esquece, né? O Bezetacil é uma penicilina. Penicilina, para quem já tomou sabe, né? Que é extremamente dolorido, dói muito, né? Quem tomou Bezetacil sabe que dói muito. Então, pessoal, são drogas que são eficientes, mas no caso do Bezetacil, embora não seja um empecilho usar essa droga, né? Mas se fosse uma droga que doesse muito mais do que é o Bezetacil hoje, já não seria uma droga ideal. Já seria um problema
essa questão de utilizar esse tipo de droga. Tá bom? Bom, ainda vimos ainda que ela tem que ser, deve ter o mínimo de interações medicamentosas. A gente vai ver se consegue ler pelo menos uma bula hoje de medicamento. E eu convido a vocês, toda vez que forem tomar um medicamento ou administrar um medicamento para o animal de vocês, primeira coisa, pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer, ler a bula do medicamento. Lê a bula. O que você está administrando? Para que você vai dar um antibiótico para o animal que quebrou uma pata? Não tem lógica. Então, tem que ser questionador, tá? Tem que ser questionador, procura saber o que é que você está administrando, qual é o efeito colateral que você está tomando. Não é porque o médico prescreveu um medicamento que você tem que falar, mas tudo bem. Eu conversei com alguns alunos uma vez falando sobre exames médicos, que toda vez que pega o exame médico no laboratório, leva para o médico, não tem a coragem de abrir o exame. O exame é seu, é um documento seu, você tem que ver. Você tem que estar ciente do que está fazendo. Ah, mas eu não consigo entender o que está escrito. Procura saber. Procura saber. É muito simples, né? Não é difícil. Lógico, ninguém vai conseguir fechar um diagnóstico olhando um exame médico, né? Até porque quem tem que fechar o diagnóstico é o médico. Mas é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo conosco. Seja curioso, tá? Então é muito importante. Lê a bula, pessoal. Não sei se alguém já leu uma bula de uns 3 anos para cá. As bulas dos medicamentos, por força de lei, elas tiveram que ser modificadas, tá? Então as bulas hoje estão muito mais fáceis de ler do que antigamente. Antigamente era um livro com letras pequenininhas que praticamente era feita para ninguém ler, né? Para ninguém ler. Então, o que aconteceu? Hoje as bulas são maiores, com as letras maiores e com muito mais objetivas. Então, é muito mais fácil hoje você conseguir entender o que está escrito ali, o que funciona, como é que ela funciona, qual é a dificuldade da droga, qual é o problema, qual é o efeito colateral, qual é o efeito, né, que pode acontecer com esse animal, com essa pessoa. Então as bulas hoje estão muito fáceis de ser lidas, embora ainda tenha termos técnicos. E termos técnicos dão um pouquinho mais de trabalho de ler, tá? Mas não é nada impossível, tudo bem? Na grande maioria das vezes hoje é fácil de se ler uma bula medicamentosa, tudo bem? Bom, e por último, ela deve ser isenta de reações adversas, tá? A gente vai ver que isso aqui talvez seja a parte mais difícil de uma droga. De conseguir uma droga ideal. Uma droga que não tenha reações adversas. Porque na grande maioria das vezes ela vai ter uma reação adversa. Vai provocar vômito, vai provocar diarreia, tá? Vai ter alguma coisa indesejável. Indesejável. Agora, nós temos que buscar uma droga ideal. Tá? Então, mesmo que o medicamento provoque vômito, eu tenho algumas medidas de manejo que vão melhorar essa questão do vômito. Tudo bem? Vamos escrever uma coisa importantíssima aí, pessoal. Vamos lá. Nessa parte especificamente, olha, reações adversas. Vamos escrever então aí, reações adversas. O que quer dizer reações adversas, antes de mais nada, né? Vamos colocar aí, efeitos indesejáveis. Efeitos indesejáveis. Um exemplo de efeito indesejável é o vômito. E aí, então, existem medidas de manejo que podem diminuir a chance de vômito, tá? Queria que vocês entendessem o seguinte. Por que essa droga pode provocar vômito? Um exemplo, tá? Alguém aqui já tomou azitromicina? Já tomaram azitromicina? Alguém tomou? Ninguém tomou azitromicina? Todo mundo saudável a esse ponto de nunca tomar azitromicina? Não? Nunca viram prescrição de azitromicina? Você lembra, Ana Paula? Tá, mas você lembra por quanto tempo você tomou? Faz muito tempo, você consegue lembrar? 10 dias, 20 dias de azitromicina?
Não deve ser por 10 dias não, se for azitromicina mesmo, né? A azitromicina, pessoal, é um medicamento, a maioria dos medicamentos são 10 dias, tá? Dos antibióticos. A azitromicina, tá? O que eu queria deixar para vocês claro é o seguinte, é uma medicação muito forte, é um antibiótico forte, muito bom, mas ele é forte. Então o que acontece? Esse medicamento, ele é administrado nos cães, na maioria das vezes, 3 dias somente. Nos seres humanos, no máximo, 5 dias. Não passa disso, tá? Não passa de 5 dias. E aí, então, isso é um manejo, tá? Dá uma droga forte, mas por menos tempo. Se eu pego uma droga forte e tomo por 10 dias, vai me dar uma gastrite. Vai me dar uma reação indesejável. Vai me dar um problema, vai me gerar um problema, tá? Então, por exemplo, por que dá 3 dias somente, 5 dias somente? Porque já é o suficiente para ela funcionar, tá? Então, o que acontece? Olha só, pessoal, acontece isso muito com o cão. Aconteceu comigo essa semana com o animal que eu prescrevi azitromicina, tá? O animal estava com a tosse dos canis. Já ouviram falar desse nome? Tosse dos canis? Gripe canina? Já ouviram falar? O que causa? O que gera no animal? Que tem gripe canina ou tosse dos canis? Já ouviram falar disso? Cachorro de vocês tiveram isso? Tosse dos canis? Não? Tosse dos canis, pessoal, ou a gripe canina, tá? É uma doença que provoca tosse no animal. Os animais tossem. Mas é uma tosse muito específica. Exatamente. Esse medicamento que toma depois da refeição. Isso eu vou chegar nesse ponto. Isso é o manejo. Perfeito sua colocação, tá? É a Adriana que está falando comigo? Quem que está falando comigo aí? Não consegui ver. Mas vamos lá. O que está falando da azitromicina, né? O que aconteceu comigo? Olha só. Prescrevi então a azitromicina para uma Shih Tzu, para uma Lhasa Apso, que ela estava com tosse dos canis. Tá? Então a gente prescreve geralmente. É como se fosse uma comparação para vocês entenderem, tá? É como se fosse uma dor de garganta, tá bom? Uma dor de garganta com tosse. Então nós prescrevemos um xarope, é o Bisolvon, deve tomar desse xarope, vocês também, tá? O xarope, lógico, a gente vai ver isso, é ajustado a dose por tamanho. Uma pessoa de 70 quilos toma uma quantidade. Um animal de 4 quilos toma uma outra quantidade. Concorda comigo? Tá? Como se fosse comparar aqui, ó, tá? Um Rottweiler com um Lhasa Apso, né? Então são tamanhos diferentes. Eu não posso dar a mesma quantidade, tá? Se eu tenho indivíduos de tamanhos diferentes, tá? Bom, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem? O que é o manejo nesse caso aí, tá? Olha só, o que é o manejo? Então, eu prescrevi o medicamento geralmente nunca tive problema com esse medicamento, com a azitromicina, tá? E o xarope. Pedi somente que fizesse separado, xarope do antibiótico. Não desse os dois juntos, tá? Para não ficar pesado no estômago, 2 medicamentos diferentes. O que ela fez? A tutora. Primeira coisa que ela fez de manhã, 8 horas da manhã, ela foi lá e deu xarope no animal. Animal em jejum, tá? A gente nunca deve tomar medicamento, nem administrar medicamento para qualquer animal ou para seres humanos em jejum, ao menos que ele seja prescrito em jejum. Agora, se ele não for prescrito, tem que, na maioria das vezes, dar alguma coisa para o animal. Ela fez justamente o contrário. Ela deu a azitromicina em jejum. O que aconteceu? Os 2 copos de azitromicina foram administrados, chegou igual uma bomba no estômago do animal. O animal chegou no estômago e ele vomitou. Tá? E aí, então, foi o que justamente a Adriane falou aí, olha. Então, o que é o manejo? A falha foi minha, tá? Eu achei que era tão óbvio que ela ia fazer, mas não foi óbvio. Ela deu em jejum. Eu falei, tudo bem. Ela me falou assim, olha, a cadela vomitou. Então, para o antibiótico? Eu falei, não para o antibiótico. Ela vomitou, ela administrou e vomitou, ou seja, não absorveu nada. O que eu pedi para ela fazer então? Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma comida para ela colocou uma ração, aquela ração pastosa, ela comeu, administrou a ração, deu o antibiótico, pronto, não vomitou mais. Então, o que acontece? O problema nesse caso aí, o que é o manejo? Eu quero que vocês escrevam aí. O manejo na hora de administrar o medicamento, o manejo é
O manejo nesse caso aí é nada mais, nada menos do que administrar o medicamento antes, melhor, depois de uma refeição, de estômago cheio. Tá? Se você faz isso, você já diminui bastante os efeitos colaterais. Não só o vômito, tá? Não só o vômito. Medicamento, ele pode gerar uma gastrite. Por quê? Eu tenho uma droga que chega no estômago e essa droga ela é corroída pelo estômago, pelo ácido. Ela é desfeita. O comprimido, a cápsula, ela é desfeita. E quando ela é desfeita, aquele monte de pó entra em contato com a mucosa do estômago. Isso pode gerar uma gastrite. Então isso não é desejável. Lembrar, pessoal, tem medicamento que tem que ser administrado em jejum. Animal sem comer nada. Isso é uma coisa, tá? Agora, medicamento que não é prescrito em jejum, sempre administrar o medicamento com alguma coisa no estômago desse animal. Se ele não está comendo, pelo menos força ele comer alguma coisa, tá? Isso é muito importante. Você diminui, isenta, né? Talvez você não vai isentar 100%, mas vai diminuir bastante as reações adversas na administração dos medicamentos. Tudo bem? Se eu perguntar o que seria o manejo, e aí o manejo é você administrar o medicamento, tá? Não administrar o medicamento em jejum, ou junto com comida, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Algumas medidas terapêuticas. E quando eu falo em medidas terapêuticas, ou seja, né, são medidas que são administradas para tratar esse animal, né? E aí então, ó, tá lá, né, o milagre da cura, né, o desejo da cura. Então, nem sempre eles vão ter sucesso. Nem sempre vão ter sucesso, né? Ou nem sempre vão lograr o resultado desejado. Muitas vezes, só ele é sintomático. Vamos escrever então aí. Medicamentos sintomáticos. São medicamentos que vão tratar somente os sintomas, tá? Sintomas. O que seria isso, pessoal? Vamos lá, olha só. Vamos trazer uma realidade para os seres humanos aqui. Não sei se alguém aqui tem pressão alta, mas se não tem, conhece alguém que tenha. Pai, a mãe, o avô, a avó, né? Tio, a tia, tem pressão alta. Então, pressão alta, pessoal, geralmente, a pessoa que está com pressão alta, ela tem dor de cabeça, cefaleia. Então, o que é isso? Olha só, cada vez que está com dor de cabeça, você vai lá e toma... O que vocês tomam para dor de cabeça? Quando está com dor de cabeça, tomam o quê? Qual medicamento vocês tomam para dor de cabeça? Senhor, tomo Cefalic. Cefalic, Dorflex, Dipirona, olha. Tudo isso aí, tá? São medicamentos que vão tratar a dor, tá? Tirando a Ana Paula, que é um pouquinho mais, são um pouquinho mais fortes. Você tem enxaqueca, Ana Paula? Ah, senhor, minha dor de cabeça dura uns 3 dias. Então tá. Se eu tomar um medicamento um pouco mais fraco, esse não funciona mais. Exatamente, é um pouquinho mais forte isso aí. Mas os outros, tá? Inclusive esse, tá? O Dorflex, a Dipirona, né? Todos eles, o ibuprofeno, todos esses medicamentos, eles são administrados como analgésico, ou seja, eles vão tratar exatamente o sintoma. Eles vão tratar exatamente a dor de cabeça. Dor de cabeça tem o nome correto, chama-se cefaleia. Ponto. Somente. Tá? Então o que acontece? Se eu estou com dor de cabeça, eu tomo o Dorflex, ele vai diminuir minha dor de cabeça. Mas ele vai passar o efeito daqui a 6 horas, se meu organismo, por si só, não controlar minha dor de cabeça, por várias medidas, tá? Automáticas do nosso corpo, a dor de cabeça vai voltar. Um exemplo disso é a hipertensão. Tá? Hipertensão é pressão alta. Pressão alta dá dor de cabeça. Então, se eu tomo a dipirona, quando a minha pressão está alta, melhora a minha dor de cabeça. Passa o efeito da dipirona, geralmente 6 horas, de 4 a 6 horas, passa o efeito da dipirona, a dor de cabeça volta de novo. Eu tomo a dipirona, ela diminui a dor, mas o problema não é tratado. Tá claro isso para vocês? Quando nós tratamos os sintomas e não a causa dos sintomas. Todo mundo entendeu, pessoal? O que seria um tratamento sintomático? Sintomático quer dizer, então, tratar os sintomas. E não a causa dos sintomas.
Beleza? O que seria tratar a causa do sintoma, né? Ou ir diretamente no foco do problema? É administrar, então, um medicamento que vai controlar a hipertensão. Isso que seria o padrão ouro, é isso que é desejável, e não tratar o sintoma, tá? Ah, mas a dor de cabeça incomoda, professor. Mesmo que tome remédio de pressão, ela incomoda. Incomoda. Toma dipirona, mas tem que tomar um medicamento que vai tratar a causa do problema. A gente sabe que a hipertensão, ela não tem cura, ela tem controle, né? Mas eu tenho que agir no foco do problema, tá? E não na consequência desse problema. A causa é importante agir, tá bom? Tá claro isso, pessoal? Bom, deixa eu só... Peraí, só um momento. Vamos lá. Então, muitas das vezes, então, esse medicamento só vai consolar o paciente, né? Ao alívio sintomático. Isso. Medicamentos sintomáticos, tá? Que eles vão agir nos sintomas. Beleza? Bom, do ponto de vista histórico, então, existem relatos, então, muito antigos sobre o uso de drogas no tratamento das enfermidades. Então, o medicamento não é de agora, tá? O medicamento é uma coisa antiga, né? Bom, vamos lá. Então, o desafio de melhorar os medicamentos, né? Então, nós precisamos sempre buscar medicamentos mais seguros, melhores, tá? Então, o que seria isso? Medicamentos, tá? Que vão levar a erros, que vão induzir ao erro, tá? Então, vamos lá. Mais rápida liberação dos pacientes. Desenvolvimento de novos medicamentos. Não precisa copiar isso não, tá? Aumento na complexidade, ênfase na especialização, aumento do uso de medicamentos, pacientes mais idosos, mais doentes e mais idosos, tá? Então, alguns fatores vão levar a erros. O que eu estou querendo dizer isso com vocês, pessoal? Medicamentos que são administrados em jejum, um exemplo, tá? A liberação dele é muito mais rápida. Pode, inclusive, causar problemas, como nós já vimos, mas medicamentos funcionam mais rápido. Tanto é, pessoal, que quando você vai submeter um animal a uma anestesia, ou seja, o animal faz um procedimento cirúrgico, o animal tem que estar em jejum. Ele tem que estar em jejum. Por que de jejum? Primeiro, para não provocar vômito no transoperatório. Imagina um animal deitado de barriga para cima e decúbito dorsal, né, de barriga para cima, o cirurgião e o auxiliar abrindo a cavidade do animal, o animal começa a vomitar. Então, todo mundo sabe que quando você começa a vomitar, você tem que virar a cabeça, lateralizar a cabeça do animal. Como é que você vai lateralizar o animal com a barriga aberta? Com as vísceras para fora, né? Não pode, tem que estar em jejum. Tudo bem? Então, importantíssimo o jejum, mas não é só por causa disso. É para ter uma ação mais rápida, mais eficiente dos anestésicos. Você vai dar menos quantidade de anestésico com uma função, com um objetivo maior, tá? Então, agora, isso com alguns medicamentos não é desejável, por isso que eu falei para vocês, tem que ter alguma coisa no estômago desses animais. Desenvolver novos medicamentos, né? E aí sim, os novos medicamentos precisam de estudos e muitas vezes medicamentos têm alguns efeitos colaterais, mesmo depois de lançados há muito tempo, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente, não sei se já ouviram falar, existe um medicamento, já ouviram falar em Flotril, Bytril, né? Enropet, é uma enrofloxacina. Já ouviram falar desse nome, pessoal? Alguém já tratou o animal de vocês com esses medicamentos? Alguém lembra? Tomou algum antibiótico no animal de vocês? Não? Ninguém deu antibiótico para os animais? Enrofloxacina é um antibiótico muito utilizado na medicina veterinária, talvez um dos mais utilizados, tá? O mais comum, isso, Maria Eduarda, deve ter usado porque é muito frequente. A enrofloxacina, tá? Ele é um medicamento muito utilizado. E ele, por ser muito utilizado, isso, né, há 20 anos, 30 anos que usam esse antibiótico. Ele ainda tem a sua funcionalidade, só que descobriram agora, há pouco tempo, que em felinos ele pode ter um problema. Ele pode ter um descolamento de retina.
Pode ter, não é que ele dá, tá? Então, olha só, um efeito colateral foi há 30 anos que utilizam um medicamento e só agora está começando a correlacionar um medicamento com o outro. Tanto é que hoje não se utiliza, quer dizer, não se preconiza a utilização em larga escala por mais de 7 dias em antibiótico desses animais. Porque pode causar uma cegueira. Então o animal está com uma infecção urinária, você dá enofloxacina para esse animal, trata a infecção urinária e o animal fica cego. Olha o problema disso, né? Então, a enofloxacina pode sim ter alguns problemas se eles forem administrados por mais de 7 dias, tá? Bom, então, e pacientes mais idosos, né? Os pacientes mais idosos, tudo tem que ser administrado com mais critério, com mais cuidado, né? Bom, ainda outros problemas que ocasionam erros, né? É a redução da confiança em profissionais de saúde. Essa redução da confiança, o que acontece? Ao invés de você ir no veterinário, você consulta o Google. E aí, se você for no Google, lá tem, administra tal antibiótico, administra quiabo para o animal que vai melhorar a questão da sinomose. Administra chá de não sei o que melhora. Né? Eu dei dipirona, o animal melhorou. Se você desse nada, a água também melhoraria de repente. Tá? Então toma muito cuidado com a questão da automedicação. Tá? Isso vai gerar problemas sérios, a questão da automedicação. Tanto em seres humanos, né? Isso já é sabido, quanto para a questão dos animais de forma geral. Tá? E pessoal, um dos problemas que acontecem com muita frequência é medicamento pediátrico. Pediátrico quer dizer o quê? O que é medicamento pediátrico? O que é pediátrico, pessoal? Vamos lá, pessoal. O que é pediátrico? Para criança. Para criança. Obrigado. Nilson teve que ajudar, hein? Isso. Não, Maria Eduardo, estou falando pediátrico mesmo no contexto mesmo do medicamento, tá? Eu vou chegar dos animais. Então, o pediátrico é para criança. Então, você imagina, olha, se a minha neta tem 15 quilos e toma um medicamento, um exemplo, olha, diclofenaco. Ela toma diclofenaco e não tem problema nenhum, ela tem 15 quilos, é uma criança. Por que eu não posso dar para o meu cachorro que tem 15 quilos também? Só que são organismos diferentes, metodologias de administração diferentes. Então, diclofenaco, que é um medicamento que é muito utilizado, tá? Cataflam é muito utilizado para seres humanos, para criança e para outros, né? Para seres humanos, para adultos e para crianças, é muito utilizado. Diclofenaco, e é um medicamento que para animais, para cães e gatos principalmente, eu vou falar aqui para vocês que tem muita chance do seu animal minimamente desenvolver uma gastrite, minimamente, tá? Isso se ele não tiver um sangramento interno e levar o animal a óbito. Um comprimido de diclofenaco, de cataflam, que geralmente é o que a gente tem em casa. Geralmente você torce o pé, toma um Dorflex, né? Toma um diclofenaco. Tá? Então é muito complexo essa questão, tá bom? Então não é porque o medicamento é administrado em criança e tem um peso muito parecido que você pode, né, administrar o medicamento, tá? Então não é somente ver a questão do peso, e sim organismos diferentes. Assim como tem medicamento que é de uso veterinário, uso em animal, ele pode ser usado em cão, mas não pode ser usado em gato, tá? Então, existem organismos diferentes, tá bom? Bom, e aí então, só por curiosidade, né? Existem alguns tipos de prescritores que nós colocamos, né? E aí o médico veterinário, quando vai prescrever o medicamento, eu sempre costumo dizer que ele tem que ser um pouquinho de cada, tá? Então, olha, só pra gente rir um pouquinho, pra gente refletir um pouquinho, olha, o tipo religioso, né? E aí a gente tem muito assédio que há em cima dos veterinários, e assim como há muito assédio em cima dos médicos humanos também, né? Então, ó, na minha escola, no tempo em que eu estudava na faculdade, meus professores me ensinaram a tratar desse modo. Então eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Então eu não vou modificar em momento nenhum. Eu fecho a minha cabeça para lançamentos, para medicamentos novos. Então,
Tem um medicamento que funcionava muito bem quando eu estava fazendo estágio com veterinários mais antigos, isso há 15 anos atrás, o veterinário já tinha 20 anos de formado, que era, vocês já ouviram falar, quem trabalha com grandes animais deve ter visto falar, que é o Azio, né? O Azio era um medicamento que era usado para um monte de coisa, ele era muito bom. Hoje em dia você não vê prescrição de Azio mais. Por quê? Era um medicamento muito bom, que você via na faculdade, mas é um medicamento que foi ficando para trás, por quê? Foram lançados medicamentos mais modernos, medicamentos mais novos, medicamentos melhores, né? Então, eu vou, sempre deu certo, eu vou fazer dessa forma, portanto eu vou sempre seguir o meu ritual, né? Depois, ainda existe o tipo tradicional, né? Ah, na época da residência que eu fiz uma revisão sobre esse assunto e a partir daí passei a adotar essa consulta, essa conduta, né? Tem sucesso meus pacientes, eles não reclamam, então não vou nem mudar, né? Então, eu sou um pouquinho mais moderno que religioso, mas sou tradicional, né? Eu também fecho, né, o meu leque para coisas novas que são lançadas, né? E fico só naquilo que eu tenho segurança. Então, acho perigoso mudar. Eu fico com medo de mudar esses medicamentos, que são medicamentos mais novos, tá? Olha o clássico isso, pessoal. Então, ó, há 5 anos atrás, o medicamento de eleição para controlar carrapato era o Frontline. Só usava-se Frontline para tudo, era o melhor medicamento que tinha. E aí, então, o Frontline ele foi perdendo o seu efeito e hoje os medicamentos por via oral funcionam infinitamente melhores do que o Frontline. Então, isso é, o que seria o tradicional? O medicamento novo foi o Frontline, eu vou usar o Frontline e fico com ele, não mudo. Não vou prescrever um NexGard, né? Não vou prescrever um Bravec, que é um medicamento que controla pulga carrapato infinitamente melhor do que o Frontline, né? O surfista é totalmente aquele diferente, né? Que eu não sei direito como é que funcionam esses medicamentos, mas eu vejo, eu vou naquela onda, né? Todo mundo está usando, eu vou usar também. Parece que dá certo, né? E aí começa a usar. Me guia, então, no pessoal que trabalha comigo e não, né, no que eu estou estudando, no que eu estou aprendendo. Então, o surfista é aquele cara que vai na onda, né? É isso aí, César. A gente precisa algumas vezes sair da zona de conforto, né? Mas aí a gente tem que sempre levar em consideração, né? Tem coisas novas? Opa, vamos ver que coisa nova é essa. Como é que ela funciona, essa droga nova, né? E aí o fashion é aquele que médico é muito aliciado dessa forma e veterinário também, tá? Então na semana passada eu fui no congresso, participei de um simpósio sobre um antibiótico novo para infecção respiratória. Tinha almoço grátis, brinde, inscrição para congresso, sorteio de viagem para não sei aonde. Tem um pacote, se eu prescrever 20, se eu tiver 20 prescrições no mês daquele antibiótico, com o meu nome, eu vou lá e ganho uma passagem aérea pro Caribe, por aí vai, né? Então, esse é um perigo, né? Você prescrever o medicamento só para você ganhar algo em troca. Prescrever só porque é aquele que tem na sua clínica veterinária, que vende na clínica veterinária. Não, você tem que prescrever um medicamento que realmente é o indicado para essa situação. E pessoal, quando for prescrever um medicamento, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Ô Valquíria, sim, existem medicamentos. Eu estava falando do Frontline, que você estava me falando aí, ó. O que é o exemplo disso? Existe o Frontline quando foi lançado, depois ele foi reformulado. Aí o Frontline Plus, quer dizer, se eu olho, é o mesmo medicamento, a princípio. Mas você fala assim, mas são preços diferentes. Sim, mas é porque um tem produto a mais do que o outro, tá? Então eles vão sendo modificados, é isso mesmo, tá? Mas então, pessoal, eu estou falando para vocês o seguinte, não adianta prescrever um medicamento, para um tutor, que ele vai, você vê que não tem condições de pagar a consulta, mas ele foi lá, fez um esforço, pagou a consulta, aí você vai prescrever um medicamento para ele que custa R$150 uma caixa do antibiótico. Você rascou o dinheiro dele na sua frente. Porque ele não vai comprar o medicamento desse fashion aí de R$150. Pode ser um medicamento excelente, mas nesse caso tem que colocar na balança que o tutor ele tem que ter condições de comprar. Ele não vai passar fome para comprar medicamento para o animal, né? Ele já se apertou para pagar a consulta. Então, não custa nesse caso você pensar na vida do animal que está em jogo e do ser humano que se esforçou para trazer o animal. Então, tem que se levar em consideração ajustar o medicamento que seja compatível com a situação financeira do animal, do tutor do animal, né?
Agora, se eu vejo que é um medicamento bom, que ele funciona, que ele é interessante... Pessoal, como que veterinário descobre que o medicamento é bom, que ele funciona? Como é que médico descobre que o medicamento é bom, que ele funciona? Como é que a empresa ganha confiança do veterinário? Ganha confiança do médico para ele prescrever um medicamento? Você sabe? Tem ideia como é que ele faz? Alguém já ganhou amostra... Isso aí, Alex. Alguém já ganhou amostra grátis, né? Chegou lá no... Ginecologista faz muito isso, né? Você vai lá fazer a consulta com o ginecologista, ele vai prescrever um anticoncepcional, ele vai lá e fala assim, não, toma uma caixinha aqui do medicamento. Porque ele ganha um monte, né? Ele ganha um monte para quê? Para justamente estimular ele a usar, para ajudar o paciente, ajudar, né? Mas você vai lá comprar esse medicamento. Pessoal, nada nessa vida é de graça. Nada nessa vida é de graça. Se você está ganhando uma caixa de medicamento, essa caixa que você comprou está embutida no preço que ele está vendendo o medicamento, tá? Porque ele precisa, isso é marketing, isso é propaganda, tá? Então quando o veterinário vai lá e fala assim, não, leva essa caixinha de medicamento aqui para você, eu ganhei essa caixinha amostra grátis, ela vem escrita amostra grátis, você não pode vender aquilo lá, né? E essa amostra grátis é justamente para isso, né? É justamente para que você, o veterinário dê para um tutor usar o medicamento e ele fala assim, opa, esse medicamento é bom. Essa ferida fechou rapidinho com essa pomada, tá? Por isso tem a amostra grátis, tá? Bom, então, pessoal, a gente tem que levar em consideração todos esses tipos de prescritores, vamos colocar assim, né? O tanto religioso, o tradicional, o surfista, o fashion, e ser um compilado disso aí, tá? Tem o tradicional, eu tenho que pensar que aquilo que funciona tem que ser mantido, mas eu tenho que ter mente aberta para coisas novas que vão ser lançadas, tá bom? Bom, para isso então, para prescrever um medicamento, para dar um comprimido para o animal, lembrar que quem dá o comprimido para o animal é o tutor do animal, é o proprietário do animal, né? A gente não usa muito esse termo mais, usa-se tutor, né? É o termo mais correto. Principalmente aí, ó, quem estava falando comigo, a Larissa, né, Larissa? Olha o termo importante, hein? Seu TCC, tutor, tá? É um nome que a gente utiliza agora mais do que, não se utiliza mais proprietário, tá? Estou falando isso porque ela está fazendo um TCC aí de guarda responsável, teoricamente vai escolher, né, Larissa, esse tema. Então, é importante essa nomenclatura de forma correta, né? Essa questão de tutor e não de propriedade. Propriedade, sua propriedade, a caneta é minha propriedade. O animal não é um produto, né? O animal é um ser vivo. Então, é muito importante conhecer o paciente. Se eu sei que o animal, tá, é um dogo argentino. Já viram essa raça, pessoal? Dogo argentino? Alguém já viu? Dogo argentino? É uma raça muito bonita, tá? É uma raça, depois vocês pesquisem na internet. Dogo argentino, né? Cachorro argentino, dogo, né? Essa raça é uma raça muito grande, tá? Você imagina só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem. É um pitbull grande, tá? Parrudo, né? Só para vocês entenderem. Então, você imagina, é uma raça geralmente dócil, tá? Ela foi desenvolvida para caçar javali, tá? Na Argentina, né? Chama-se dogo argentino. Mas é uma raça muito dócil com o ser humano. Mas se você tem um dogo argentino que é bravo, que é agressivo, que ataca, tá? Então não adianta prescrever o medicamento por via oral, que tem que abrir a boca, tem que borrifar na boca do animal, que não vai ser administrado. Um exemplo, tá? Então tem que conhecer o animal, tem que conhecer a droga que vai ser administrada, tá? Então é um encaixe. Conhecer a droga, conhecer o paciente e, lógico, conhecer a doença, tá? Então eu tenho que... mas eu tenho um antibiótico que administra muito fácil, ele é palatável, eu dou o comprimido, o animal come. Mas se esse medicamento, se esse paciente come, se a droga é fácil de administrar, mas quando ela vai agir na doença ela não funciona, não adianta. Eu tenho que entender que tem que ser uma droga que funcione, que seja fácil de administrar, que tenha efetividade e que o paciente consiga administrar, consiga tomar, né? Senão não adianta, tá? Então, conhecer a doença significa avaliar a história natural da doença. Vamos copiar isso, pessoal?
Vamos copiar isso aqui, olha. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aí. Tríade. Vou escrever aqui para ficar mais fácil para vocês. Opa. Tríade do tratamento. Tríade do tratamento, tá? Tríade vem de 3. Então é paciente, doença e droga. Paciente, doença e droga. Beleza? Posso passar? Primeira coisa, então, a doença, tá? Vamos copiar esses 3 aqui, olha. Então, primeira coisa, avaliar a história natural da doença. O que é isso? Avaliar a história natural da doença. História natural é como a doença desenvolve fora do animal, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela vai gerar. Isso é história natural, tá? Vamos lá lembrar da raiva, né? O que é a história natural da raiva? Bom, até o cachorro pegar a raiva, desenvolver a raiva, tem que ter cheiro no animal. E para chegar no animal, ela tem um caminho a ser seguido. Isso seria história natural da doença, tá? Então eu tive um cachorro doente, esse cachorro teve contato com um morcego, esse morcego desenvolveu a doença e chegou no meu cachorro, no meu quintal, tá? Então, história natural é o caminho que ela vai seguir até chegar no seu animal, tá? História natural da doença. Segundo, vamos lá, pessoal. Conhecer a fisiopatologia. Conhecer a fisiopatologia. O que é isso, né? Fisiopatologia. Como a doença é adquirida e desenvolvida no organismo. Como a doença, então, ela é adquirida e desenvolvida no organismo. E aí, terceira situação. Pode passar, pessoal? Pode continuar? Terceira situação é estabelecer a terapêutica pretendida de curta ou longa duração. Estabelecer, então, a terapêutica pretendida de curta ou longa duração. Então, olha só, o que é isso, pessoal? O que é terapêutico? Terapêutica é o quê? Quem me ajuda aí? Terapêutico. Cura? Não, César. Terapêutica não. O objetivo é a cura, tá? Mas terapêutica é o tratamento. Isso. Terapêutica e tratamento. Cura é o objetivo, tá? Então, quando a gente estabelece a terapêutica, o tratamento, como eu falei para vocês, né? O tratamento ele pode ser de 5 dias, pode ser de 10 dias, pode ser de 15 dias. E mesmo assim, César, não tratar, não curar esse animal. O tratamento não foi o objetivo, não foi com o foco necessário, não foi acertado, tá? Então, estabelecer a terapêutica pretendida de curta e de longa duração. Depende, então, da fisiopatologia e da história natural da doença. Tá claro isso? Tá? Então, quando eu falo em doença, são três links, 3 situações: história natural, fisiopatologia, como ela desenvolve, e a terapêutica, tá?
Bom, lembrar ainda que vai ter que ter o controle dos sintomas da doença e o objetivo, né, César? Como você falou, é a cura do paciente. Esse é o objetivo. Nem sempre ele é alcançado, tá? Agora vamos lá. Droga. Quando eu falo, eu saio da doença e eu entro na droga. Então eu já vi, olha, esse animal está com doença, com a tosse dos canis, gripe canina. Já vi qual é a doença, tá? Agora, eu escolhi então a droga. O que eu tenho que fazer para escolher essa droga? Tá? Primeira coisa, saber o mecanismo de ação dessa droga. O mecanismo de ação da droga. O que quer dizer isso? O que ela vai gerar no organismo do animal para ser efetivo, para ela funcionar. Tá? Segundo, e aí vem o objetivo principal da matéria, né? Estabelecer a relação dose barra resposta. Estabelecer a relação dose e resposta. O que é isso? O que é isso, pessoal? Então, isso aqui eu costumo dizer o seguinte, é a receita do bolo. Se o bolo que você está fazendo, o bolo de cenoura que você está fazendo, pede para colocar uma colher de fermento, para quem é cozinheiro aí, né? Se eu coloco lá, não, uma colher é pouco, eu coloco 3 colheres de fermento, o que acontece com o meu bolo? O que acontece com o bolo se eu botar 3 colheres de fermento? Uma é pouco. Desenvolver a receita e botar uma colher. Você vai lá e fala assim, não, uma é pouco, vou botar logo 3. Alguém é cozinheiro aí? Alguém consegue faz bolo em casa? Que coloca demais, o que acontece? Vai dar certo a receita? Vai desandar, não é isso, Michele? O efeito reverso, desaba, cresce demais, não vai ficar com textura boa, né? Então, se foi, alguém desenvolveu essa receita há não sei quantos anos atrás e falou que era uma colher, não é você que tem que ir lá e falar que são 3, tá? Porque está escrito isso. Onde vai estar escrito, né, que é uma colher somente? Na receita do bolo. Aonde vai estar escrito que você tem que dar a quantidade X do medicamento? Na receita do medicamento. Na receita que o veterinário prescreveu. Ou então, na bula do medicamento. É ali que eu vou descobrir o quanto eu tenho que dar. Tá bom? E aí, pessoal, olha só. Tem um porém aí. Se eu ler a bula, e a bula fala assim, olha, é uma dose, um comprimido para cada 10 quilos do animal. O meu cachorro tem 10 quilos. Ele vai tomar um comprimido só, certo? Conta redonda, conta fácil. Está escrito lá, é um comprimido para cada 10 dias. Para cada 10 quilos. O meu cachorro tem 10 quilos, eu vou dar um comprimido. Qual é o problema? Né? Na frente, pode estar escrito assim, ou a critério do médico veterinário. Ou a critério do médico veterinário. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se o veterinário falar assim, olha, realmente eu acho que uma dose é pouco, eu vou falar que eu vou administrar 2 comprimidos para esse animal. Tá? Ele está assumindo a responsabilidade de ajustar a dose desse medicamento, tanto para cima quanto para baixo. Tá? É como se você tivesse a receita e falasse assim, não, eu sempre fiz a receita com uma colher só de fermento. Aí vem um chefe de cozinha e fala assim, não, pode colocar 2 colheres, porque esse trigo não está legal, tá? Vamos fazer um pouco mais, vamos ajustar isso aí. Então, ele pode fazer esse ajuste. Por quê? Porque ele tem conhecimento suficiente para isso. Tá? Então, se tiver escrito que é um comprimido lá na receita do medicamento, na bula do medicamento, e o veterinário prescrever 2 comprimidos, não se assuste. Ele está assumindo a responsabilidade. Tá? Tudo bem? Agora, se der algum problema, ele assumiu a responsabilidade. Estava escrito que era para dar 1 na bula. Ele foi lá e mandou dar 2, assumiu a responsabilidade. Tudo bem? Tá? Então, outra situação, pessoal, é avaliar, né, as fontes de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, ó, lembra aquela história, né? O medicamento ele é absorvido dentro do organismo, deu o medicamento pela boca, chega no estômago, vai para o intestino, do intestino cai na corrente sanguínea, farmacocinética e farmacodinâmica, onde que ele vai andar nesse organismo. Né? E aí, outra coisa importante,
é avaliar os efeitos benéficos, tá? E os adversos. Lembra que todo medicamento vai ter um efeito adverso. Ele vai provocar alguma coisa errada. Alguns coisas simples, outros algumas coisas um pouco mais complexas. Tudo bem, pessoal? Tá? E aí, então, só para a gente terminar, nós já... Opa, desculpa. Por último, avaliar, então, né, conhecer o paciente. Então, paciente não é biologia, não é matemática. Gravem isso na vida de vocês, tá? Biologia não é matemática. Então não é porque sempre deu certo um comprimido para o animal que vai dar certo para esse. Porque existem diferenças entre, na medicina veterinária principalmente, né, que é uma medicina diferente, muito mais difícil que a medicina humana. Existem espécies diferentes, existem raças diferentes. Então não é porque eu estou falando de felino que todos eles são iguais. Não é porque eu estou falando de cão que todos eles são iguais. Né? Não só peso, raça. Tem raça que é sensível ao medicamento, só aquela raça, os outros todos os cães podem tomar, mas só aquela raça que não pode. Tá? Tudo bem? Então, o que eu tenho que levar em consideração quando eu falo em animais, tá? Em pacientes de forma geral? Né? Então, eu tenho que levar em consideração adesão ao tratamento. É fácil de fazer esse medicamento? Tá? E aí, vamos só colocar uma outra coisa importante. Questões particulares do animal. Questões particulares do animal. O que seria isso? Idade, tá? O gênero, é macho ou fêmea, está gestante, não está gestante, tá? É idoso, não é idoso. Tem que levar em consideração isso. Né? Existe algum problema genético? Raça. Né? E por último, algumas respostas adversas produzidas pelo indivíduo especificamente. Tá? O que eu quero dizer isso, pessoal? Vamos colocar aí na frente. Alergias. Não sei se tem alguém alérgico a algum medicamento aqui, né? Mas se a pessoa é alérgica a dipirona, não é todo mundo que é alérgico a dipirona. São pouquíssimas pessoas que têm essa alergia. Então o que quer dizer isso? Eu tenho que tomar cuidado. Eu só vou descobrir que eu sou alérgico a dipirona quando eu tomo dipirona. Só vou descobrir que eu sou alérgico a camarão se eu comer camarão. Se eu não comer camarão, eu descubro que eu sou alérgico. Eu tenho que ter uma crise. Então eu tenho que estar atento. Todo medicamento pode ter um efeito colateral e pode gerar uma reação de hipersensibilidade, que basicamente é uma alergia. Então tem que levar em consideração. Se eu dei um antibiótico para o animal, um comprimido, o animal ficou todo inchado, para na hora. Liga para o veterinário e fala, olha, ele ficou assim, assim, assado. Esse medicamento gerou uma reação de alergia para esse animal. Tá? Então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Biologia não é uma matemática. Existem particularidades para cada espécie, para cada raça e para cada indivíduo. Tá? Não é todo indivíduo que é igual, mesmo que eles tenham a mesma raça e o mesmo peso. Ah, poodle de 7 quilos. Então não é porque é poodle de 7 quilos que todos são iguais. Tá? Indivíduos são diferentes. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Não é que não pode, tá, ô Michele? Não é indicado que se dê ivermectina, tá? Até porque, sim, existem drogas muito mais modernas, Michele, para administrar para cão do que ivermectina, tá? Eu, particularmente, não uso ivermectina há algum tempo, tá? Ivermectina, para mim, só tem um tipo de indicação que é para sarna, tá? Para outros tipos de situação, para controlar carrapato, pulga, para controlar verme, tem medicamentos muito mais modernos e muito mais seguros. Tá? Por isso que não é realmente recomendado que administre para Border Collie. Tá? Não só Border Collie, tá bom? Pastor de Cheddar e outros pastores de forma geral têm problemas, a questão de a ivermectina de forma geral. Tá bom?